A paz e a graça de Cristo, queridos e amados irmãos, irmãs, estamos hoje, dia 3/5/2020, orando, clamando ao Senhor e lendo a palavra do Senhor que nos edifica, que nos fortalece, amém? Então, nós vamos pegar hoje a palavra de João, João 20, tá? E aí nós vamos começar a ler a palavra do Senhor sobre a ressurreição. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se encurvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas do linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Às vezes a gente anda com Jesus a vida toda, né? Lê a palavra de Deus, estuda a Bíblia, mas a gente vê, crê, mas não compreende, né, o que está escrito nas Escrituras. Então, esse entendimento, essa compreensão que está ali escrito na Escritura, só quem dá é o Espírito Santo de Deus. Então, às vezes, não adianta a gente andar com Jesus, ver o mistério acontecer, o milagre acontecer, a gente crê, mas a gente não compreender, né, o que Jesus havia nos ensinado. É tudo mover do Espírito Santo de Deus, tá? Tudo tem a sua hora e o seu tempo certo. Então, vamos para o 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. É estranho, né? A gente não reconhecer uma pessoa que a gente viveu, que a gente caminhou, que a gente estudou, que a gente teve intimidade com essa pessoa, né? E porque, na verdade, assim, a gente não tinha conhecido direito, né? A gente seguiu a pessoa, ouviu Jesus, leu as Escrituras, mas a gente não deu tanta importância para o que ele veio, né? Para o que ele falou foi em parábolas, mas para os seus discípulos e as pessoas que estavam junto com ele, como Maria, ele foi muito bem claro.
Mas as pessoas, nós, né, somos seres humanos, somos falhos e a gente, na verdade, a gente tem que pedir para crer, compreender, entender o mistério de Deus, né? Porque tudo está nas Escrituras. E como que eles não poderiam entender que era Jesus, né? Como que ela não viu e não compreendeu e ficou assim preocupada, né? Por que ela ficou preocupada? Por que ela chorava, né? Então, se ele já tinha explicado que havia de ressuscitar, que havia de acontecer tudo o que aconteceu com ele, é porque nós estamos num corpo corruptível. Nós ainda somos falhos, assim como os discípulos, como a Maria, como mãe de Jesus. Nós ainda estamos neste corpo. Então, normalmente a gente é falho, né? Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe respondeu: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Então, ela confundiu ele até com o jardineiro. Então, assim, ou Jesus veio num outro tipo de pessoa, que não é o que a Escritura nos orienta, nos ensina, né? Nunca a Escritura nos mencionou que a gente vai voltar em um outro tipo de corpo, né? Em um outro tipo de pessoa. Ou então realmente ela estava tão estressada, tão preocupada, tão chorando, tão perturbada, que ela não reconheceu. E isso é a falta de fé, né? Isso é a falta de equilíbrio, de discernimento, né? Porque Jesus não, se fosse o corpo de glória, ela teria se assustado pensando que era um espectro, um espírito, né? Então, é porque ela estava confusa, preocupada, né? Ela estava com sentimentos perturbadores aqui da Terra. Por isso é que ela não sabia discernir o que era verdadeiro e o que não era, o que era certo e o que era errado. Então, normalmente quando a gente tem assim um espírito, um pensamento de preocupação, um sentimento de desordem, por isso que muitos assim falam, não tome nenhuma atitude, né? Quando você estiver preocupado, nervoso, quando você estiver irritado, com ira. Por quê? Porque senão a pessoa não pensa direito, não faz as coisas direito, né? Por isso que tem que sempre estar em paz, em tranquilidade, para tomar atitudes, né? Por isso que a gente tem que ter equilíbrio. Por isso que Jesus falou para a gente ter fé, esperança, amor e coragem, né? Coragem em fazer o que é certo sempre. Amém? Então a gente agora vai para o capítulo 20 ainda, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês.
Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então, Jesus aqui começa a enviar os discípulos para os gentios, para as pessoas, né? E ele dá autoridade para os seus discípulos para discernir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é justo. E nisso ele já dá autoridade para eles, para começar o julgamento. Julgamento, assim, se a pessoa está certa, perdoa. Se a pessoa for rebelde, se a pessoa não tiver discernimento, se a pessoa não quiser se acertar, não perdoe. É só simples assim. Não é um julgamento de condenação, né? É um julgamento só de saber o que é certo e o que é errado e continuar a caminhar. Essa é a primeira ordem, é o primeiro envio que Jesus dá para os seus discípulos. E agora aqui no 20, Jesus aparece a Tomé. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não ver as marcas do prego nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor, meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Então, Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, engraçado, né? Assim, é muito engraçado isso. As pessoas que andavam com Jesus, que eram seus discípulos, eles mesmos não creram. Eles não creram. Então, isso é da gente pensar hoje, né? Nós refletirmos nesse capítulo, porque as pessoas que andaram com Jesus, assim como Pedro, que negou ele 3 vezes, depois de ter ouvido, depois de ter estudado com Jesus, nós podemos imaginar como não deve ser a gente ter o privilégio de caminhar. Muitos de nós hoje podemos estar pensando: nossa, eu queria estar naquela época, eu queria ter vivido naquela época, estado com Jesus naquela época, né? Eu teria aprendido diferente, né? Eu teria feito diferente. Será, né? Nós todos somos falhos. Se eles eram falhos, nós também somos, né? Então, por isso é que muitas vezes a gente lê a palavra de Deus, a gente fala que crê, amém, que a gente vai fazer aquilo, mas como Paulo falou, o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Porque nós estamos num corpo corruptível, né? Muitas vezes a gente segue caminhos achando que é o certo, que é o verdadeiro, que é o justo, que é o honesto, que é o direito, e não é, né? Então, nós mesmos estamos assim, perdidos, né? Muitas vezes. E isso
tudo bem, desde que a gente depois acorde e volte, se arrependa, né? Por isso é que muitas vezes as pessoas caem, tropeçam e levantam de novo. E benditos são essas pessoas que têm o discernimento, a capacidade, a humildade, né, de saber que caíram e se levantam de novo. Porque muitos andaram com o Mestre, ouviram do Mestre, aprenderam as parábolas, viveram os milagres, ouviram, viram, mas não creram e não continuaram caminhando. Eles tinham medo dos judeus, daquele povo. Por que será que eles tinham medo dos judeus, né? Eles tinham medo dos judeus porque Jesus falava a verdade no meio da sinagoga. Jesus falava a verdade para as pessoas. Jesus falava a verdade para os seus irmãos, para os discípulos, para sua mãe. Mas eles não, a princípio, não quiseram ouvir. E por que será? Né? Porque a gente não quer realmente largar a nossa velha criatura, a nossa velha carne. E isso tudo que nós estamos falando aqui é do Espírito Santo de Deus, é o que está escrito nas Escrituras, né? E muitos de nós, a começar por quem está lendo a palavra de Deus, né? A começar por quem lê as Escrituras. O profeta Jeremias, ele passou por maus bocados, Elias também, João Batista também, todos os discípulos, né? Por quê? Porque eles estavam vivendo, comendo e bebendo do sangue de Cristo. Eles estavam preparando o caminho, né? Preparando o começo para Jesus, para as pessoas se arrependerem e receberem o Messias. Mas nem assim as pessoas se arrependeram, porque é mais fácil viver o sistema desse mundo, né? Por isso é que muitos são chamados e poucos escolhidos, porque a palavra de Deus não é para todos, né? Ela é espalhada, ela é dita para todos, né? Aqui a gente não vê Jesus falando de nada sobre idolatria, né? E ele está ensinando, ele está mostrando para os seus discípulos, até para as pessoas mais chegadas dele, que é para crer, é para viver a palavra de Deus, né? E não é para duvidar do que ele falou, do que ele ensinou. Já é uma comida mais sólida aqui, né? É para os seus mais íntimos, né? A palavra primeiro, que nós sempre estudamos, uma das primeiras coisas que Deus abomina é a idolatria. Mas essa palavra aqui também é digna de aceitação, porque é Jesus conversando com os seus discípulos, e aqui a gente não vê nada sobre idolatria. A gente vê outros erros, outros problemas dos discípulos, né? Que eles viveram com Jesus, escutaram a palavra, aprenderam o que era certo, o que era errado, aprenderam que os discípulos deveriam acreditar nele, confiar nas suas palavras, viver um caminho estreito, difícil, mas é o verdadeiro. Mas nem todos quiseram dar ouvidos, né? E nem todos enxergaram, escutaram, porque se tivessem escutado, né, eles não duvidariam e saberiam que aquele era Jesus, né? Saberia que Jesus veio para isso e que eles também teriam que ter esse caminho. Esse caminho não é muito fácil, né? Mas é o caminho correto, é o caminho da justiça, da verdade. Amém? E que todos nós possamos viver esse caminho crendo no impossível, crendo no milagre, crendo que Jesus veio para nós, para nos salvar, para nos tirar desse mundo de corrupção, de falsidade, de hipocrisia, de mentira, de competição de falsidade, de intrigas, de brigas desnecessárias, né? De ofensas, de ódio, de raiva, de rancor, que nós possamos entender qual é o caminho verdadeiro, né? Que a justiça, a verdade só leva ao amor. A justiça e a verdade
e só leva a paz e o amor. Então, que nós possamos pegar esse caminho e seguir esse caminho verdadeiro, criando, fazendo crescer outras pessoas na luz, mas em um alicerce sólido, não de areia, né? A gente não pode construir a casa da gente, ou a casa é uma pessoa, né? Nós não podemos construir uma pessoa, uma casa numa areia. A gente tem que construir ela com raízes fortes. Uma árvore, ela tem que crescer na verdade, na justiça, no poder de Deus. Amém? Então, que possamos continuar sendo luz do mundo e sal da terra, aonde a gente for, com a verdade, com a justiça de Deus. Amém? Que assim seja e que tenhamos uma semana abençoada e que não tenhamos medo dos judeus, né? Medo dos falsos profetas, dos falsos pastores. Não tenhamos medo das pessoas que querem nos enganar, nos ludibriar, nos perverter, com palavras mansas, lisonjeiras, né? Que são pessoas hipócritas como os judeus, que têm uma religião muito religiosa, mas que na verdade não conheceram Jesus, né? Então eles veem lobos em peles de ovelhas. Então que a gente possa entender, separar o joio do trigo, porque a gente há de vir a julgar as nações no futuro, sim, mas a gente tem que se preparar para isso. E se preparar para isso é estar num caminho bem com Jesus Cristo, para saber o que é certo e o que é errado. Jesus irou, mas ele não pecou, ele não pôs o sol sobre a sua ira. Então isso a gente tem que aprender também a saber o que é certo e o que é errado, né? A chamar a atenção das pessoas que caminham e que fazem coisas erradas na nossa vida, né? A gente não aceitar aquilo para a nossa vida e continuar caminhando. Que o único jeito da salvação é servir a Cristo. O resto tudo vai passar. Amém? Tenha uma semana abençoada, que o Senhor possa nos ensinar mais essa semana. Fiquem com Deus.